tarde, estamos aqui, professor João, com a parte da biologia sobre vírus. A aula que nós começamos anteriormente falava do quê? Da imensidade, dessa variedade de vírus que nós encontramos na natureza. Uma dica que eu paro para analisar. Sabe qual que é? Vírus são os únicos organismos na Terra onde o RNA comanda tudo. Caramba, professor! Vírus são os únicos aqui na Terra onde o RNA ele tem função genética. Olha aí, comanda tudo, função genética, são os únicos, podemos dizer, as únicas partículas que comanda tudo. Quando eu falo assim, as únicas partículas, sabe o que isso faz eu pensar? A simplicidade do vírus. Partícula, simplicidade. Ou seja, quando eu falo simplicidade, nós estamos falando de quê? Das estruturas químicas. A estrutura química de um vírus. Vírus são proteína? Verdadeiro. Como que eu posso dar o nome nessas proteínas? Então, hoje, a nossa aula inicial vai ser nomenclatura viral. Então, vamos começar com a nomenclatura viral. Repare que a nomenclatura viral é para a gente ter uma compreensão. Não lembra na aula anterior? Por que que o médico fala virose? E as pessoas acham que o médico está errado. Não, ele está certo. Por quê? Nós temos base científica para saber qual o tipo de vírus? Nós temos base científica para saber qual a família do vírus? Não. Então, para os médicos, a linguagem coloquial torna-se mais fácil. Por quê? Porque ele vai falar virose. Está certo. Mas agora você vai ter um conhecimento legal. Sabe por quê? Agora você vai saber que vírus, igual você, igual a mim, tem família. Vírus tem família. Então, quando eu falo vírus tem família, eu tenho que colocar em mente o seguinte: como eu vou colocar o nome nessa família? Então, eu tenho que ter regras para colocar esse nome. Primeiro, para a família, eu tenho que colocar, sabe o que? Terminação viride. Professor, viride, viride. Acompanhe aqui na tela, aqui, ó. Viride para a família. Um exemplo, família do vírus da herpes. Herpes viride. Ah, professor, então é uma família? Sim. Quem é essa família? Entra herpes simples, também chamado labial. Entra também herpes zoster. Entra também as herpes que afetam, sabe o quê? A genitália. Então, tem na boca? Tem herpes. Região genital? Tem herpes. Então, eu tenho uma família. Tá aí, ó. A família herpes viride. Então, vejam só. Para saber a família, eu tenho que entender que eu tenho que usar a palavra viride. Viride, família. Então, de novo, herpes viride é a família de todos os vírus que estão relacionados com a herpes. Agora, vejam só. Existe uma maneira de classificar esse vírus. Professor, classificar? Exatamente, classificar. Então, nós vamos usar uma maneira de tornar fácil para você. Primeiro, eu vou usar estrutura, olha a palavra, vírium. Professor, você está dando aula de vírus. Estrutura do vírium. O que é vírium? Vírus completo. Então, o primeiro passo é saber a estrutura do vírium. Vírus completo. Certo? Segundo, eu tenho que saber qual o tipo de ácido nucleico. Professor, tem vírus que tem DNA? Sim. Ou RNA. E, por último, nós vamos saber como que o vírus faz para fazer, sabe o quê? A infecção viral.
Então, essa classificação que nós vamos usar hoje, para facilitar a compreensão, é o quê? Estrutura do vírion. Vírion quer dizer vírus completo. Segundo, tipos de ácido nucleico, DNA ou RNA. Mas temos que saber se eles têm DNA ou RNA. Você vai notar isso no exercício. E, por último, nós vamos saber, sabe o quê? A estratégia da multiplicação. Que nós usamos também, replicação. É uma linguagem técnica. Então, vamos lá. Primeiro passo. Olhando. Pessoal, repare que aqui você tem dois tipos de vírus. Você tem um vírus que é chamado vírus envelopado e vírus não envelopado. Professor, eu vi na internet capsulado. Mesma coisa. Vírus capsulado e vírus não capsulado. Caramba, professor. Então, o primeiro, você tem o quê? Um vírus não envelopado ou não capsulado. É a mesma coisa. Repare que ele é composto, sabe de quê? Pessoal, curto e grosso. Proteínas. Ele é composto de proteínas. Mas cada vírus vai ter sua proteína. Como assim? Repare o seguinte. Ele tem uma estrutura chamada de capsídeo. Certo? Capsídeo. O capsídeo, ele é formado de várias unidades. E essas unidades são menores. São aquelas bolinhas. Capsômero. Voltando. O capsídeo é uma proteína. Como toda proteína é formado de unidades menores, que são chamadas de aminoácidos. Linguagem técnica, capsômero. Voltando, você não pode esquecer. Vírus não envelopado. Tem o capsídeo igual proteína. E esse capsídeo vai ser formado de milhares de aminoácidos chamado de capsômero. Pronto. Dentro dele, você vai ter, sabe o quê? DNA ou RNA. Beleza. Segundo, vírus envelopado. Caramba, professor, o vírus envelopado, ele contém, sabe o quê? Ele contém uma cápsula externa, por isso que é chamado de capsulado ou envelopado. Ele contém uma cápsula externa. Dentro dessa cápsula ele tem o capsídeo. E dentro do capsídeo ele vai ter o quê? O DNA e o RNA. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual? Da onde vem essa cápsula externa? Essa cápsula externa, da onde que vem? Sabe da onde que vem? Primeira aula. Vírus rouba maquinaria da sua célula para formar novos vírus. Beleza. Da onde que ele roubou essa cápsula? Da sua célula. Roubou da membrana da sua célula. Caramba! Roubou lá da carioteca, uma membrana que reveste o núcleo. Roubou do retículo endoplasmático. Roubou do complexo de Golgi. Professor, essa linguagem é louca. Resume tudo. Roubou da sua célula. Pronto. Então, essa cápsula, que eu chamo de externa, foi roubado da tua célula. Então, vírus não envelopado contém capa, ou melhor dizendo, capsídeo, que é formado de unidades menores, chamado de capsômero. Esses são chamados de aminoácidos. Vírus envelopado, ele contém uma cápsula externa que foi roubado da tua célula. Dentro, agora eu tenho o capsídeo e dentro do capsídeo DNA e RNA. Então aqui você tem a característica primária. Nós estudamos a estrutura, né, do vírus. Então aqui, gente, olha, esse vírus parece um foguete. Sabe quem é ele? Da raiva. Da raiva. Então, olha aí, ó.
esse vírus da raiva, você nota que, pessoal, uma coisa interessante, simplicidade. Vírus são proteínas, vírus são partículas infecciosas. Então você nota aqui a simplicidade que você encontra no vírus. Não é uma coisa estrondosa, uma estrutura molecular complexa. Na realidade, é uma grande simplicidade. Olha aqui o vírus da raiva. Gente, olha que coisa louca. Ortomixovírus. Pessoal, vírus da gripe. Caramba, professor, olha lá. Então eu posso dizer que é um vírus capsulado. Sabe qual que é interessante você saber? Esse vírus da raiva, esse vírus da gripe, ele contém, sabe o quê? RNA. Ele contém RNA. Então, repare, o vírus da raiva, a simplicidade. Repare, o vírus da gripe é chamado, sabe de quê? Família Orthomyxoviridae, que envolve influenza A, influenza B, influenza C. Mas aqui nós estamos preocupados, sabe com o quê? Com a estrutura do vírus. Vírus da raiva e vírus da gripe. Certo? Vamos para outro. Caramba, professor. Olha esse vírus. Capsulado. Capsulado. Repare uma coisa interessante. Esse vírus aqui, ele contém o quê? Uma capa externa que veio da tua célula. Por isso que você nota, sabe o quê? Você nota ali, ó. Ela é uma capa e ao lado, ou melhor, preso nessa capa, você encontra, sabe o quê? As proteínas, que eu disse para você. As proteínas que vão interagir com sua célula. Então, as proteínas que vão interagir com sua célula, elas estão na onde? Elas estão acopladas na capa externa. Isto acontece nos vírus capsulados. Então, essas proteínas vão ser as proteínas que vão ligar à sua célula. Elas vão ligar à sua célula. Pessoal, o vírus ele tem que chegar na sua célula, ligar a proteína, abrir e entrar. Então, essa é a finalidade dessas proteínas que vocês estão vendo aí, que fica presa na cápsula externa. Repare que o vírus, quem é esse? Da AIDS. Dentro dele eu vou encontrar RNA. Epa, para aí. Para aí. Vírus da raiva, eu falei. RNA. Vírus da gripe, RNA. E vírus da AIDS, RNA. Então eu mostrei 3 que contêm RNA. Professor, 3. Mas eu tenho mais. Quer que eu fale uma verdade? Eu encontrei mais vírus que contêm RNA do que com DNA. Vírus que ataca planta. Vírus que infecta plantas. Até hoje, no momento, foram encontrados só RNA. Caramba! Até hoje só foram encontrados vírus que infectam a planta contendo RNA. Em animais, vírus que contém DNA e vírus que contém RNA. Vamos para frente. Pessoal, olha aqui, ó, o que está famoso na mídia. Coronavírus. O coronavírus, fala para mim, é um vírus capsulado? Sim, é um vírus capsulado. E olha aqui, ó, as proteínas, olha aqui as proteínas. As proteínas que ficam presas na cápsula. Caramba! E essas proteínas, elas servem para quê? Para ligar a tua célula. Sua célula tem que ser específica para essas proteínas, porque o encaixe tem que ser perfeito. Professor, para aí. Voltando a uma imagem. O senhor falou dessas proteínas? Vamos. Você não vai estudar igual louco, não. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa doida para você agora. Olha aqui, ó. Olha para o vírus da gripe aqui. Orthomyxoviridae. Dá uma olhada para ele. Quando você olha para esse vírus aqui, você vê, sabe o quê? Uma proteína chamada de hemaglutinina. Reparem ela ali, ó. Hemaglutinina. Pessoal,
Olha aqui que eu vou falar para você, presta atenção. O que você tem como sintoma quando você tem gripe? Falta de ar. Concorda? Mas você sabe por que você tem falta de ar? Sabe por quê? Porque essa proteína, chamada de hemaglutinina, sabe o que ela faz? Ela pega as suas hemácias, ou seja, aquelas células que carregam o oxigênio, e segura. Ou seja, ela aglutina, ela segura. Quando ela segura, quem que vai transportar o oxigênio dentro de você? Dançou, não tem ninguém. Então, nesse caso, veio a falta de ar. Caramba, então olhando uma estrutura aqui, você consegue definir até os sintomas? Sim, até os sintomas. Então, vejam só, essa proteína que está presa na cápsula, hemaglutinina, ela consegue segurar todas as hemácias, ela vai pegando as hemácias para ela, e a hemácia não consegue carregar oxigênio. Falta de ar, sintoma da gripe. Certo? Então, assim a gente vai entendendo a função dessas proteínas. Pessoal, vamos procurar outra proteína aqui. Existem proteínas aqui, um exemplo, no vírus da AIDS. Existem proteínas, essas que estão em círculo escuro, são proteínas de encaixe. Muitos virologistas chamam, sabe o quê? GP120. Linguagem técnica, vamos para a simplicidade? Essas proteínas, ela tem afinidade, sabe por quê? Por uma célula sua de defesa. Sabe qual célula de defesa? Linfócito. Linfócito. Quando você olha um hemograma, você vê lá contagem de linfócito. Essa contagem de linfócito, ela tende a diminuir com o tempo. Sabe por quê? Porque essa proteína aqui, que está aqui, que é a proteína de encaixe do vírus na sua célula, ele vai atrás do linfócito, célula de defesa. Por isso que você nota uma das características da doença, ou seja, dessa virose, diminuição da defesa, porque ele atacou a defesa. Então, essas proteínas que você está vendo aqui, ela serve para quê? Ela serve para interagir com a tua célula. Então, essa proteína que estão presas na cápsula, elas vão interagir com sua célula. E não é qualquer célula. Vírus da AIDS, essa proteína, ela consegue, sabe o que? Interagir com a célula chamada linfócito. Certo? Vírus da gripe. O vírus da gripe, ela tem afinidade por hemoglobina, ou seja, glóbulos vermelhos. Ela segura a hemoglobina, você tem falta de ar, porque ninguém vai transportar oxigênio dentro de você. Então, cada um tem sua especificidade. Professor, tá aqui o coronavírus. Repare que o coronavírus também tem, sabe o quê? Proteínas. Na onde? Em volta da chamada cápsula. Em volta do envelope externo contém proteína. E essa proteína, hemaglutinina. Igualzinho o vírus da gripe? Sim. Preste atenção. Mas nem todos os coronavírus têm essa proteína. Para esses que têm a hemaglutinina, certo? Ela é usada para quê? Justamente para, primeiro, ela vai fazer a adsorção. O que é a adsorção? O encaixe. Ela vai fazer, sabe o quê? Aumentar a virulência. Professor, para aí. Preste atenção nisso. Essas proteínas que eu falei, essas proteínas que servem para encaixe, ela é segredo apenas do vírus. Em outra palavra, o vírus produz geneticamente essa proteína. Sua célula não produz. Ele é produzido pelo próprio vírus.
Só o vírus tem o grande segredo para produzir essas proteínas. Quando eu falei na primeira aula da famosa mutação, sabe na onde que acontece essa mutação? Nessas proteínas. Nessas proteínas que ficam presas na cápsula. Então, vejam só, quando eu falo de mutação, ocorre na proteína que fica na cápsula. Por isso que mutações não ocorrem dentro do vírus. Ocorre na onde? Ocorre nas proteínas que ficam em volta da cápsula. Essas proteínas, ela que dá especificidade ao vírus. Exercício. Professor, de cara. Então, vamos lá. Em alguns vírus, olha a palavra, o envelope é formada pelas camadas fosfolipídicas derivadas da célula do hospedeiro. O que eu disse na aula? Vírus, ele tem a cápsula que é derivada da nossa célula. Beleza. Porém, nessas membranas estão inseridos glicoproteína. O que são glicoproteína? É uma mistura, sabe de quê? De açúcares com proteína. Professor, não sei. Mas você sabe, pela minha aula, que essa cápsula foi roubada da minha célula. O vírus roubou para fazer. Cuja sequência de aminoácidos estão codificados no genoma viral. Agora vem o quê? A pergunta do exercício. Aqui mata a charada. Sendo assim, essas proteínas de superfície são sintetizadas e processadas, respectivamente. Professor, eu lembrei quando o senhor começou essa aula. O senhor foi falando, sabe o quê? Foi falando que a cápsula, o vírus, rouba da minha célula. A cápsula, o vírus, rouba da minha célula. Mas de que local da minha célula? Eu falei assim, ó, membrana, carioteca, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mas eu disse, generalizando, da minha célula. Sendo específico, da membrana, ele monta a cápsula. Da carioteca, que envolve o núcleo, ele monta a célula. Do retículo endoplasmático, ele monta a célula. Do complexo de Golgi, ele monta a célula. Por quê? Porque elas, na realidade, formam uma membrana. Olhando aqui para o exercício. Da onde vieram essas cápsulas? Letra A, ribossomos. Eu não falei. B, caramba, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Só que aqui ele falou um tipo de retículo liso. O que é retículo liso? Esse aqui eu não falei. Eu falei retículo endoplasmático rugoso. Eu não falei o liso. Porque o liso está preocupado com o quê? Com a síntese de proteína, síntese de hormônios. Que não é o caso do vírus. Polissomos, ou seja, ribossomos livres. Não. Retículo endoplasmático rugoso. Caramba, professor, você foi em cima. E complexo de Golgi. Então, essa é a alternativa D. D, dedo. Caramba, olha aí, ó. Já sei, nessa segunda aula, de onde veio a cápsula. Vem da membrana plasmática, vem da carioteca, que envolve o núcleo, é uma membrana, vem do retículo endoplasmático rugoso, beleza, e vem também do complexo de Golgi. Então, tem várias opções para montar essa cápsula. Matou a letra D. Letra D. Pessoal, qual é a função daquelas proteínas? Aquelas proteínas servem para quê? Estão presentes, sabe o quê?
presente na cápsula. Serve para ligação química. Ligação entre o vírus e a célula que ele quer infectar. Certo? Outro, funções do capsídeo. Pessoal, o que é capsídeo? Capsídeo, ele é uma proteína constituído de aminoácidos. Capsídeo é uma proteína composto de aminoácido. O nome do aminoácido é chamado de capsômero. Qual que é a função do capsídeo? O capsídeo, ele serve para proteger quem? Quem está dentro. Sabe quem que está dentro? DNA ou RNA. Outro, ele é importante também, sabe por quê? Para fazer o empacotamento, que nós vamos saber no ciclo viral, ciclo da infecção. Essa parte nós vamos ver. Como que o vírus faz o empacotamento? Nós vamos ver no decorrer dessa aula. Pessoal, quando o vírus, eu falei hemaglutinina, presente em certos coronavírus e presente no vírus da gripe. A hemaglutinina, ela é chamada de proteína não estruturais. Então, vejam só, o hemaglutinina são proteínas não estruturais. Caramba, hemaglutinina são proteínas não estruturais. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Pessoal, eu já falei isso. Hemaglutinina são proteínas produzidas geneticamente pelo próprio vírus. Proteínas não estruturais. Eu já tinha falado. Proteínas não estruturais são proteínas produzidas pelo próprio vírus. Proteínas estruturais são proteínas na qual o vírus ele tem que pegar, produzir, usar o que tua célula tem. Então, não foi produzido pelo próprio vírus. Então, o que é produzido pelo próprio vírus são chamadas de proteínas não estruturais. Aqui entra aqui, ó. Transcriptase reversa é uma proteína, também chamada de enzima, que está presente, sabe o que? No vírus da AIDS, produzida pelo próprio vírus. Hemaglutinina. Hemaglutinina é uma proteína não estrutural produzida pelo próprio vírus. Capsídeo. Proteína estrutural. Porque essa proteína, o vírus precisou de quê? De roubar maquinaria para construir ela. Então eu tenho dois tipos de proteína. As proteínas estruturais é a proteína que você vê na internet. Capsídeo, certo? Então essas são proteínas estruturais. Proteínas não estruturais são proteínas que o vírus produz e é uma especialidade do vírus. Não precisa estar envolvido com sua célula. E aqui, para dar uma grandiosidade na aula, quais são os vírus que têm DNA? Olha aí, ó. E repare que a terminação está viride. Mas você já sabe, herpes viride são os vírus relacionados a quê? Os vírus relacionados com a herpes. Hepadinaviride. Essa aqui é o vírus da hepatite B. Papillomaviride. Papillomaviride é a família do quê? Do HPV. Não existe só um tipo de HPV. Então eu tenho que ter uma família. Por isso que o médico fala, você está com uma virose. Certo? Então ele sabe a família. Ele sabe a ordem. Ele sabe também, sabe que a espécie. Mas para passar para o João torna difícil. Então ele prefere chamar virose por quê? Porque ele fala da família. Tá certo. Ele está falando da família. Certíssimo. Parvovirose. Vem do quê? Vírus que tem DNA. Qual família? Parvoviride. Poxviride. Sabe qual que é? Varíola e catapora.
Então, aqui você tem todas as doenças, olha aqui, ó, causada por vírus que tem DNA. Eu disse para você, tá aqui. Influenza vírus. A são retrovírus. E seus subtipos são designados pela letra H. Hemaglutinina e N-neurominidase. Acoplada de um número de referência. Denominado erroneamente de gripe suína, o surto que está causando transtorno para os seres humanos é causado por um subtipo identificado como H1N1. Agora, vejam só. Professor, peraí. Se eu estou falando, sabe que H1N1 matou a charada que eu tinha, a dúvida que eu tinha, sabe qual que é? H1 hemaglutinina. N, neurominidase. Hemaglutinina é a proteína presente na cápsula que gosta de quê? Que gosta das nossas hemácias. Neurominidase são proteínas que estão relacionadas, sabe com o quê? Com a montagem do vírus e a saída do vírus da sua célula. Por isso que vem H1N1. H, hemaglutinina e N, neurominidase. Certo? Em relação aos retrovírus, quem que são os retrovírus? Vou citar um para você. Vírus ao contrário. Olha aqui, ó. Fala para mim. Retrovírus é o vírus ao contrário. O que é um vírus ao contrário? Eu falei que tem vírus que tem DNA. Eu falei vírus que tem RNA. Desses que tem RNA, tem um louco, que é o contrário. Como assim, vírus ao contrário? Pessoal, esse vírus RNA, ele faz uma coisa espetacular. Ele tem RNA, consegue transformar em DNA, mas para ele ter o RNA transformado em DNA, ele precisa de uma enzima. Uma enzima que o próprio vírus produz. Chamado, sabe o quê? Transcriptase reversa. Essa enzima você nunca pode esquecer. Essa enzima tem a capacidade de fazer com o vírus da AIDS, que é um retrovírus, transformar o RNA em DNA. Vamos para o exercício. Em relação ao retrovírus, é correto afirmar que são constituídos por retrovírus, vírus da AIDS, RNA. Retrovírus é constituído por RNA. Letra A, D. Está dizendo. Errado. DNA. Letra B, RNA. Como material genético e um capsídeo contendo lipídio e proteína similar à membrana plasmática. Lembra do vírus da AIDS e o vírus da gripe? É bom olhar esses dois. C, um capsídeo proteico e apresenta RNA como material genético. E D, um capsídeo proteico e apresenta DNA. Não, tiramos então a letra A e a letra D. Então ficamos entre B e C. O que nós podemos fazer? Analisar. É isso que acontece nas provas. No Enem, pessoal, sempre se vai ficar entre duas. Aí, primeira, a B. RNA como material genético e um capsídeo contendo lipídio e proteína. Capsídeo contendo lipídio e proteína? Não. Capsídeo é feito, sabe de quê? Aminoácidos, chamado de capsômero. Morreu, então só sobrou a letra C. Um capsídeo proteico que apresenta como material genético o RNA. Certo? Então, para encerrar, está aqui todos os vírus que têm RNA. Olha aí, ó. Aqui você vê flavoviride. A flaviviride,
Ele está relacionado com o quê? Com a hepatite C. Sabe com quem também? Olha bem. Olha se o médico ia ter como te explicar. Flaviviride é a família. Mas família de quem? Do vírus causador da febre amarela, da dengue e da hepatite C. Como que eu vou explicar isso aí para o João? Você está com vírus da família Flaviviride, que tem como os membros vírus da febre amarela, vírus da hepatite C. Impossível, pessoal. Impossível. Ainda mais vírus da dengue. Impossível. Coronaviride. Coronaviride é a família, sabe de quê? Dos coronavírus. Quem? Você tem, sabe de quê? Um exemplo. Você tem o SAR. Você tem também, sabe de quê? Conhecido também como resfriado, que surgiu na Ásia. Certo? Você tem também o picornaviride, que é a família, sabe de quê? Da hepatite A e da poliomielite. Caramba, pessoal, é muito! Você tem o caliciviride, não é coronaviride, caliciviride. Esse aqui, sabe quem? É o da hepatite E. Você tem, que já conhece, ortomixviride. Aqui você tem da influenza, da gripe. Então você tem uma variedade de vírus que contém RNA, que afeta os animais. E o único vírus que tem RNA que afeta, sabe o que? As plantas. Até hoje descoberto. Então aqui nós pegamos, sabe o que? Todas as viroses. Todas as viroses. E todas as viroses, ela vem do que? De uma família que tem terminação viride. Certo? Então, essa família, essa grande família, enquadra várias viroses que você conhece. Certo? Então, essa aula hoje, nós terminamos com o quê? Estrutura do RNA. Certo? Então, nós conseguimos, sabe o quê? Fechar uma boa parte desse conteúdo. A primeira parte, a questão de apresentação, e a segunda parte relacionada, sabe o quê? Conhecer como eu posso caracterizar os vírus, certo? Então, pessoal, terminamos mais essa parte, ou seja, terminamos mais essa missão, certo? E sabendo sempre que o principal motivo da vida do João aqui na Terra é só uma, servir. E eu estou aqui para vocês. Pessoal, beleza, até a próxima.